o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí por gentileza. Abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 1. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6, verso de número 1, versículo 1. Reis, de repente você em sua casa, a primeira vez que você está conectado no culto evangélico, o livro de 2 Reis está lá no começo da Bíblia. Se você pegar aí em Gênesis e você e seguindo, você rapidamente vai chegar no livro de Reis. Vamos ler o texto, irmãos. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Pai, toma o teu lugar de honra, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, que a unção do Espírito, essa unção que nos ensina a verdade, essa unção que coloca as leis do Senhor na nossa mente, no nosso coração, possa estar em operação aqui essa noite, ó Pai. A Deus e toda a honra e toda a glória será sempre, sempre, sempre devolvida ao Senhor, que é digno, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração. É um texto até conhecido da igreja, e eu comecei a olhar alguns princípios para uma igreja nesse texto. Quando nós olhamos para o versículo 1, disse os discípulos dos profetas a Eliseu. Se nós formos olhar para os discípulos dos profetas, o lugar que Eliseu havia preparado para treinar novos profetas, discípulos dos profetas, a gente poderia chamar de os estudantes de teologia da época, a gente poderia chamar de pessoas que entendiam que tinham um chamado, que Deus o havia chamado para boa obra. Quem aqui entende que Deus chamou você para boa obra? Levanta a sua mão. E lembrando que chamar para boa obra, não necessariamente você tem que estar em cima do altar, com o microfone na mão ou com o instrumento na mão. Nós já ensinamos aqui que o ID
de Mateus 28, a partir do versículo 18, não é no id não é imperativo, o imperativo é fazei. A palavra id é um gerúndio que poderia ser indo, ou seja, você não necessariamente teria que, por exemplo, largar sua profissão para pregar o evangelho. Se é um verbo de ação contínua, você pode trabalhar, enquanto você trabalha, enquanto você faz as suas coisas, você prega o evangelho, você faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Então eu vou perguntar de novo nessa nova perspectiva: quem aqui entende que Deus te chamou para a boa obra? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Então, se você entende, nós estamos recebendo um treinamento, amém? Sabe como antigamente os cultos eram tratados? O culto era tratado para esse lugar de treinamento, para exercermos fora da igreja o nosso ministério, o nosso chamado. Agora, nos últimos anos, houve uma inversão de valores, porque nós colocamos a nossa atenção voltada ao culto e esquecemos do pós-culto. Eu me lembro de uma vez que o pastor Márcio Valadão, treinando a nossa equipe pastoral lá em Belo Horizonte, ele olhou para nós pastores e ele disse uma frase que eu nunca mais esqueço, e os pastores replicam isso lá. Ele disse assim: pastor, o menor tempo que você tem para servir a Deus é no púlpito. Pastor, o menor tempo que você tem no ministério é no púlpito, é com o microfone na mão. Talvez eu fique aqui com o microfone na mão 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Talvez os irmãos não suportariam mais 1 hora, até por esse novo modelo que nós temos aí, das coisas um pouco mais rápido, mas talvez no máximo 1 hora. Então nós precisamos entender que ministério, aqui nós temos 1 hora, nós temos 23 horas para fazer algo para Deus. Quem entende isso aqui, diga amém em nome de Jesus. Então nós vamos ter essa consciência que a igreja, nós viemos para esse lugar, e esse lugar é uma escola de profeta, esse lugar é uma escola de discípulos, esse lugar é o lugar que Deus escolheu para nos treinar, amém, irmãos? Esse lugar Deus escolheu para investir em nós, esse lugar Deus escolheu para equipar a gente para a boa obra. Agora, o versículo 1, irmãos, aqui é um clamor: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, agora versículo 2, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Ou seja, eles começaram a perceber que a obra de Deus precisava crescer. Fala comigo assim: crescimento. Fala, crescimento. Irmãos, a obra tem que crescer. A obra tem que crescer. Eu respeito muito, e eu sempre falo isso aqui, várias igrejas, eu creio que Deus chamou cada um com um propósito, mas alguém que fala que Deus não gosta de igreja grande, essa pessoa não está lendo a Bíblia direito. Porque a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram no primeiro culto, e você vai ver isso acontecer. Então não tem problema, se você, não é questão da gente dos números em si, mas perceba que o número, ele corresponde a uma pessoa. O número corresponde a alguém que você está tocando e que vai mudar o destino profético dessa pessoa. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então a ideia não é o tamanho por si só, não é, quando eu falo grande, não é o prédio pode ser pequeno. Você pode ter uma igreja que cabe lá 100 pessoas, mas você vai fazer 20 cultos por dia. Quem está entendendo isso aqui? Agora, o que nós não podemos aceitar, irmãos, isso aqui como filhos de Deus, o que nós não podemos aceitar é a gente não avançarmos. O que nós não podemos aceitar é a gente ficar no comodismo. O que nós não podemos aceitar é a gente perceber, porque enquanto a gente está num lugar confortável, cômodo, um lugar ocioso, espiritualmente falando, nós vamos presenciar pessoas, se a gente crer na Bíblia de verdade, nós vamos começar a presenciar pessoas indo ao inferno enquanto a gente não faz nada. Então, quando eu falo crescimento, avanço da obra, é porque nós percebemos uma necessidade. Olha o versículo 1 e 2. Vamos aumentar o lugar. Para que aumentar o lugar? Para que caiba mais discípulos.
para que comporte mais pessoas, para que mais pessoas sejam treinadas, equipadas. Irmãos, nós precisamos ter isso no nosso coração. Eu não sei se você já saiu de um culto, ou seja, aqui em outro lugar, e falou assim: cara, que tremendo, que bênção, que maravilha, como Deus falou comigo, como o louvor me tocou, como eu entro aqui, eu saio leve, como é a bênção. Agora perceba, se você alargar as tendas dessa igreja, outras pessoas vão poder experimentar daquilo que você está experimentando. Amém? Pastor Márcio, ele fala assim: o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde foi que encontrou pão. A gente fala assim: cara, eu tenho alimentado lá, e tem sido uma bênção para a minha vida. Então aqui, irmãos, nós percebemos versículo 1 e 2, percebemos uma necessidade, fala assim, necessidade de crescimento. Nós precisamos crescer. E isso, irmãos, tem que estar no nosso coração. Agora, olha o versículo 2 ainda. Vamos. A palavra vamos aqui saltou ao meu coração, esse plural, não é um ou outro, é vamos. É vamos. Vamos. Esses dias, irmãos, tem mais de 3 semanas que eu estou meditando na Bíblia. Onde eu posso, eu falo um pouco sobre isso. Eu tenho meditado sobre a unidade. Aqui é vamos. Não é uma pessoa vai, não, vamos, é todos nós. O texto ele começa e o tempo todo a um plural. Iremos, vamos, vamos, vamos. Não é o pastor ir, não são os diáconos, não é uma equipe pequena, não é os obreiros, não são os obreiros, é uma igreja, entender, vamos. É cada membro dessa igreja entender assim: eu faço parte daquilo que Deus quer fazer em promissão. Vamos, vamos, vamos. É todo mundo junto. Entenda, irmãos, que o lugar, a casa, fala de união. Nós estamos aqui unidos no mesmo lugar, fala de união. Agora, quando essa união, essas pessoas unidas na mesma casa, entende a mesma causa, então nós temos uma unidade. Vamos, todo mundo indo para o mesmo lugar, todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo entendendo a mesma missão. Então nós temos uma igreja com unidade. Fala assim, unidade. Agora entenda, o versículo 3, eles olham para o líder. Primeiro vamos, todo mundo. Aí eles olham para Eliseu e falam assim: vem com a gente. Eles chamam o líder para ir junto. E eu, quando comecei a meditar nessa palavra, desde semana passada que eu tenho meditado nesse texto, eu fiquei pensando assim: qual necessidade do Eliseu ir ao Jordão para ver, ou para cortar lenha com os seus discípulos? Era muito simples, cortar lenha. Cortar lenha. Mas há um clamor no coração dos discípulos assim: ô Eliseu, vem com a gente. E entre tantas coisas que saltou no meu coração, irmão, veio uma coisa muito forte saltando no meu coração. A presença do líder fala de uma visão clara. Uma visão clara. Porque perceba, ainda que os discípulos entenderam que precisavam crescer, o líder tinha a visão de como crescer. Vocês estão comigo? O líder, o Eliseu, ele tinha o projeto, ele tinha a visão. E sabe uma coisa extraordinária? Quando a gente junta trabalho e visão, então nós temos um crescimento extraordinário. Agora perceba, Eliseu estava lá e ele poderia dizer assim: ei, essa viga não, corta aquela. Você vai ter o mesmo esforço para cortar essa ou aquela é melhor. Para o que nós vamos fazer, não corta aquela outra. Eliseu, ele poderia trazer a visão para o trabalho daqueles homens. Isso é sensacional.
Agora, se a gente sai também trabalhando sem uma visão, nós vamos correr risco de colocar muita força, gerar desgaste e não fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Eu tenho repetido uma frase que diz: visão mais visão gera divisão. Agora nós temos uma visão de Deus para nós. Irmãos, eu falo muito isso, não existe igreja melhor nem pior, mas Deus deu uma visão para a Lagoinha. Uma visão que Deus deu, não foi para o pastor Nilson, Deus deu a visão para o nosso querido e amado pastor Márcio, e nós honramos essa visão. É uma visão, irmãos, que é uma visão de uma igreja apaixonante, é uma visão de uma igreja que quer ganhar almas, é uma visão de uma igreja que quer sair e romper a linha ou a estrutura das quatro paredes. É uma igreja acolhedora, é uma igreja para criança, é uma igreja para adolescente, é uma igreja para menor idade, para homem, para mulher, é uma igreja para todo mundo. É uma igreja sem fronteira. Nós recebemos uma visão. Agora, se Deus trouxe você para a Lagoinha, eu creio, irmãos, que Deus trouxe você para cá. Eu posso ouvir amém? Eu creio nisso. Qualquer pastor aqui para missão ficaria feliz de ter você lá. Qualquer pastor aqui em promissão se sentiria honrado em ter a sua família lá. Qualquer pastor aqui em promissão ia receber uma bênção de ter a sua família lá servindo em qualquer igreja aqui de promissão. Qualquer pastor aqui de promissão. Só que Deus plantou no seu coração a vontade de estar aqui. Deus trouxe você para a Lagoinha. E quando eu falo Lagoinha, não é a placa da igreja. Deus trouxe você para essa comunidade de fé. Agora nós temos uma visão. E se nós trabalharmos debaixo da visão que Deus deu para nós, e essa visão já tem mostrado que ela é uma boa visão de reino, irmãos, o céu vai ser o nosso limite. Irmãos, nós temos visão. Por exemplo, quando nós falamos assim, irmãos, abra sua casa para termos um GC lá. Abra sua casa para termos um GC, um grupo de crescimento, um grupo de comunhão, um grupo de pequenas pessoas, um grupo pequeno de pessoas ali. Não é porque nós estamos inventando roda, nós estamos inventando isso. Não, isso é uma visão que nós entendemos que não dá para você pastorear uma igreja sem pequenos grupos. Não dá, irmãos. É uma visão de cuidado, é uma visão de pastoreio, é uma visão de alargar as tendas. Perceba que uma igreja em GC, ela é muito maior do que o seu prédio. Uma igreja em GC, uma igreja em pequenos grupos, é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que tem discipulado, é uma igreja que tem cuidado, é uma igreja que tem pastoreio, é uma igreja que tem evangelismo. Muitas pessoas têm preconceito, falam assim: não quer saber de igreja não, crente é chato, pastor é ladrão. Ela tem tantos preconceitos. Só que na sua casa, quando ela entra lá, quando ela entra na sua casa, há um convite seu, ela vai para te honrar, ela te conhece. Então ela vai na sua casa, quando ela chega lá, ela vê um grupo de irmãos ali, apaixonados por Jesus, uma palavra maravilhosa, e ela começa a mudar a visão que ela tem sobre crente, sobre igreja. Ela fala: poxa, mas não é que esse povo é gente boa? Não é que é legal? Aí ela vem para a igreja, aí ela se converte, e a sua casa se torna um agente da missão de Deus aqui em Promissão. Agora entenda bem, nós temos fala comigo assim, visão. Nós temos uma visão. Agora, irmão, se cada um resolver colocar a sua própria visão, nós vamos ter uma divisão. Se cada um falar assim: não, eu gosto é assim, eu gosto é assim, então vai cada um caminhar para um lado. Eu dei um exemplo do GC, eu poderia falar tantas coisas. Cada um caminha para um lado. Então nós temos várias pessoas trabalhando, mas fora da visão. Então esse trabalho é um trabalho que não tem um propósito, que nós vamos crescer juntos. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Fala comigo assim: vamos. Fala, vamos. Agora, sabe o que é lindo, irmãos? Crescermos na visão. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11. Gênesis, do capítulo 11. Depois
Depois deixa uma fitinha marcada aí, se sua Bíblia for de papel, lá em Reis 6. Gênesis capítulo 11, versículo de número 5. Aqui é a Torre de Babel, mas existe um princípio nesse texto, que é um princípio que o próprio Deus disse, a própria Trindade disse isso aqui. Gênesis 11, 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é, eis que o povo é, eis que o povo é, o povo é, e todos têm a mesma linguagem ou língua. Então Deus desceu, o povo estava edificando algo, Deus desceu para ver. O que Deus encontrou? O povo é um. E todos têm a mesma? Todos têm a mesma? Falam a mesma coisa. Agora, olha aqui, tem um ponto final, olha só. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus desceu e disse: eis que o povo é um e falam a mesma língua, agora não haverá restrição. A palavra restrição aí é impedimento. Agora não haverá impedimento para tudo que intentam fazer. Deus disse, olha, se você continuar lendo, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Deus queria parar a Torre de Babel, Deus não queria aquela obra, Deus não queria a Torre de Babel. Então o que Deus fez? Confunda a linguagem que eles vão parar. Agora, se eles continuarem, eu estou pegando só o princípio, amém? Eu estou pegando o princípio no texto. Se eles continuarem como estão, como um povo que é um, falando a mesma língua, tendo a mesma linguagem, não haverá impossível para esse povo. Irmãos, se a gente for um, se o povo que se reúne aqui em Lagoinha para missão for um, não haverá impossível para tudo que nós quisermos fazer nessa cidade. Acho que você não entendeu. Você não entendeu. Se esse grupo de pessoas que se reúne aqui, hoje de manhã reuniu um outro grupo aqui pela manhã, se nós, que somos igreja aqui, Lagoinha para Missão, se tornarmos um, o que nós quisermos fazer nessa cidade, para Deus, vai acontecer em nome de Jesus. Eu não sei se você queima com esse negócio, eu não sei se você vibra com isso. Que você falar assim, ó, o que a gente falar, vamos fazer tal coisa para Jesus, faz, não tem impedimento. Ah, pastor, me mostra mais um texto. Te mostro. Corre lá, palavra de Jesus, João capítulo 17. João capítulo 17. Se você depois quiser ler todo esse capítulo, eu vou já pegar os versículos aqui por causa do tempo. João 17, 21. Pega o 20 aí, versículo 20, João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha só, Jesus orou por você. Fala assim, Jesus orou por mim. Ele orou por você. Amém? 21, olha por que Jesus orou por você. Ele poderia orar por tantas coisas, por você, ele orou por você, é o texto que você leu.
Agora, olha o que ele orou: a fim de que todos sejam um. Ponto. Jesus poderia ter orado por você, para você andar operando milagres, fazendo maravilhas. Não, ele orou que eles sejam um. Agora vamos continuar aqui. A fim que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, sejam ele em nós. Gente, isso aqui é poderoso demais. Para que o mundo creia que tu me enviastes, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Em outras palavras, Jesus orando por nós, Jesus orando por um povo que se reuniria 2022 anos depois, e Jesus orando por nós, e tornando assim: Pai, que Lagoinha Promissão seja um. Agora, olha o propósito: para que o mundo conheça. Olha, não é promissão, o mundo conheça que tu me enviastes. Para que o mundo, o outro versículo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, na unidade, Jesus se torna conhecido. Eu gosto muito de ressaltar que Jesus poderia dizer que a grande chave do avanço da igreja fosse milagres, curas, prodígios, e isso faz parte, porque ele falou que ia acontecer, e isso acontece. Mas a unidade, a promoção da unidade, causa mais avanço do reino de Deus do que prodígios, sinais e maravilha. Se o povo for um, não haverá impossível para tudo quanto intentam fazer. É por isso, irmãos, que o diabo ele vem trazendo divisões. É por isso que você vê em várias cidades pastores que não se conversam, não porque não são amigos, entenda bem, não é inimizade, mas não tem relacionamentos, não fazem nada juntos. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui em Promissão, os irmãos lembram disso, nós chegamos animando até uma marcha para Jesus, nós falamos, vamos fazer camisa, o Márcio lembra, vamos fazer camisa, pedimos camisa, colocamos o pessoal, vamos para a marcha. Quando nós chegamos para a marcha, para Jesus aqui em Promissão, nós percebemos que muitas igrejas, e das maiores igrejas, não tinham sequer um membro da igreja na marcha para Jesus. O que nós percebemos? Eu confesso, eu tinha vindo de uma realidade que a marcha é maior, Belo Horizonte, e eu confesso que eu fiquei assim um pouco escandalizado. Eu falei, poxa vida, o prefeito deu para a cidade, deu de presente para a igreja, um aniversário de Promissão. Nós recebemos, que já é de anos que vem fazendo isso, recebemos do prefeito, da prefeitura, o aniversário da cidade, para fazermos uma marcha para Jesus, a igreja marchar em Promissão. Aí simplesmente líderes falam assim, não vai ninguém da minha igreja não. Perceba, irmãos, eu não estou falando o nome de ninguém aqui. Perceba bem, não estou ferindo a ética, falando mal de ninguém aqui, entenda bem. Eu estou querendo apontar para uma coisa: imagina se todas as igrejas de Promissão resolvessem ir para as ruas na marcha. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, diga amém. O que a gente ia fazer nessa cidade? A gente ia virar a cidade de cabeça para cima. A gente ia virar a cidade de cabeça para cima. Aí o diabo vem promovendo. O que o diabo vai promover? Divisão. 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 E vai fatiando, dividindo e conquistando.
Vocês estão comigo? Fala assim, na unidade. Fala, na unidade, Jesus é conhecido. Irmãos, Jesus disse: não haverá impossível. Quem aqui tem um sonho como igreja? Um sonho. 5 pessoas só? Quem tem? Fala, Deus, eu tenho um sonho, queima no meu coração ver a sua glória tocando nessa cidade. Alguém? Irmão, não tem impossível para nós na unidade. Agora, na unidade, perceba que na unidade não é o meu lado. Na unidade é o lado da visão que Deus deu para nós. Amém? Na unidade, Paulo fala em Filipenses 2 que nós não podemos ser partidários, ou seja, não podemos ter partidarismo. O que é partido? A gente lembra muito de partido político. Você pega a política, por que política se tornou um grande problema? Porque a ideia não é quem está lá, não é quem, a pessoa que foi eleita para um cargo determinado, numa cidade ou num país, não importa o quão bom aquela pessoa seja ou quão ruim seja, a questão é tem que tirar aquela pessoa para colocar outra, porque o que importa é o partido, não o país ou não a cidade. Quem está entendendo isso aqui? A oposição, perceba que a oposição, ela não deixa de ser oposição se as coisas estão no bem. Você percebe isso? Você pode estar morando numa cidade onde tudo funciona, o melhor prefeito da cidade, os melhores vereadores, a oposição vai ficar procurando alguma coisa para atacar, porque a oposição quer que o partido dela que entre. Então, quando você tem partidos em uma igreja, não importa o quão bom aquilo esteja, a pessoa sempre vai querer falar mal, vai querer que não flua, vai querer que as coisas não aconteçam, porque afinal de contas ela quer dividir, ela quer que aquilo que ela acha que é o certo que aconteça. Então por isso que Paulo fala assim, não seja partidário. O partidário não defende o todo de Deus, ele defende só a opinião dele. Ele defende só aquilo que ele acredita como certo, só aquilo que ele acha como reino de Deus. Vocês estão comigo? Agora perceba, irmãos, eu gosto muito de falar isso, nem tudo que funcionou antes vai funcionar agora. Eu, por exemplo, estava conversando com alguns irmãos, eu tenho alguns arrependimentos na minha vida ministerial. Um dos arrependimentos que eu tenho foi ter demorado muito para entrar na rede social. Eu entrei no Instagram, acho que tem 1 ano e pouco, quando começou a pandemia. Meu canal no YouTube, eu abri, eu já estava aqui em promissão, tem acho que 1 ano e meio, 2. E eu falei, cara, por que eu não entrei nesse negócio antes? Por que eu não entrei antes? Porque é um meio que a gente alcança muitas pessoas. Não o Instagram pelo Instagram, quem está entendendo? Não a rede social pela social, mas por que você não entrou antes, se é um meio pelo qual nós estamos alcançando outras pessoas? Então nós precisamos entender que antigamente funcionava entregar papelzinho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aí eu chego para a igreja e falo assim, irmãos, mexe com esse negócio de rede social não. Para que nós vamos investir em câmera? Por que nós vamos investir em mídia social? O que funciona era na minha época, bom era na minha época, que a gente saía com a mala de papel, entregava na rua. Então a gente defende o que a gente acha que é bom, mas nós precisamos ser abertos para entender o que Deus está fazendo na nossa geração. Vocês estão comigo? E eu confesso, apesar de ser jovem, apesar de não ter cara não, mas sou jovem. Apesar de ser jovem, irmãos, ninguém fala que eu tenho 25 anos. Ninguém fala que eu tenho 25. Apesar de jovem, irmãos, infelizmente a minha mente estava atrasada nesse ponto. E a Lagoinha é uma igreja muito tecnológica. Eu falei, Deus, eu estava fora, por que eu não entrei nesse negócio? Por que eu não surfei nessa raiva do que está acontecendo? Amém, irmãos? Nós precisamos entender, nós não podemos ter divisão, nós precisamos reconhecer. Agora, coisas que funcionaram e funcionam até hoje é uma benção. Amém? Muita coisa que funcionou e vai continuar funcionando, nunca vai mudar. Por exemplo, se você pegar o modelo de culto,
O modelo de culto ele nunca mudou, a liturgia nunca mudou, vai ficar, eu creio que daqui, se Jesus não voltar daqui 100 anos, o que volta antes, né? Só a nível de comparação aqui, daqui 100 anos, nós vamos ter uma liturgia praticamente igual que nós temos, porque é algo bom que funciona, não precisa ser mudado. Mas o partidário, ele tem um problema, ele defende aquilo que ele acredita e não defende um todo. Volta lá para o texto, nós vamos terminar, 2 Reis 6, então perceba, necessidade de crescimento, uma unidade, uma visão, versículo 4 e 5, e foi com eles, chegando ao Jordão, cortaram madeira. Fala comigo assim, cortar madeira. Sabe cortar madeira, fala no texto? Faz assim comigo assim, ó. Faz assim, ó. Assim, ó. Em casa também pode fazer, pra você não dormir na hora da mensagem. Faz aí, ó. O que é isso? Trabalhar. Fala assim, trabalho. Eu quase não faço isso, mas olha para o irmão e fala assim, vai trabalhar. Não, mas pode falar, se ele achar ruim, fala que foi o pastor que mandou. Fala assim, vai trabalhar para Jesus. Agora olha para o outro, para não fazer acepção, fala assim, ó, vai trabalhar para Jesus. Irmão, trabalho. Nós temos uma visão, amém? Sim ou não? Nós sabemos aonde nós vamos chegar, nós temos uma visão clara. Se você pegar a nossa igreja tem uma visão, uma missão e os valores são claros. É claro isso em Lagoinha. Você faz parte de uma igreja que tem uma visão clara, uma missão estabelecida clara. Você não tem dúvida. O que nós queremos para essa cidade? Está claro. Então nós temos uma visão. O texto diz que tem uma necessidade de crescer. Temos uma visão. Como crescer? Aleluia. A unidade vai promover isso. Agora está faltando uma coisa, e o texto está revelando para nós. Trabalho. A visão por si só não faz nada. Amém? A unidade por si só também não. Reconhecer a necessidade sem pôr a mão na massa também não vai fazer nada. Sonhar demasiado sem a mão na massa não vai realizar nada. Agora, quando nós juntamos a necessidade, que é fazer, a visão como fazer, a unidade, o único jeito de fazer, e nós começamos a promover com mão na massa, trabalhar para Jesus, sair da zona de conforto, sair do comodismo, esse é o lugar que a coisa acontece. A minha pergunta para você é: você tem trabalhado para Jesus? Tem trabalhado para Jesus, sim ou não? Dá para fazer mais? Dá para fazer mais? Esses dias eu estive em Minas, irmãos. Pensa num cara que ficou feliz. Eu fui para uma reunião, não fui passear. Claro que a gente aproveita para dar um beijo na mamãe, comer aquela carne de panela que vai fazendo na aguinha, pingando assim, vai secando, vai pingando, deu fome, não deu? Claro que a gente faz essas coisas, que a gente também tem cara de besta, anda igual besta, veste igual besta, mas não é besta. Então a gente aproveita para ver a mamãe, mas a gente foi para treinar, para estar num sítio, para receber ministração, e eu recebi convite para pregar nas igrejas que eu, pela misericórdia de Deus, plantei as igrejas com meus discípulos lá. E pensa num cara, irmão, chegou tão feliz, eu estava me sentindo o apóstolo Paulo voltando às igrejas, irmão. Pensa num cara feliz. Festa, eu chegando assim nas igrejas, a igreja cheia, os irmãos vibrando, aquela coisa toda, todos os ministérios bonitinhos, os diáconos, os ministros de louvor, as coisas acontecendo, eu assim olhando assim, me segurando, irmãos, a alegria de ver igrejas que foram plantadas, a misericórdia de Deus através da minha vida, eu ia em outra igreja, a mesma coisa, o povo alegre, o povo feliz. Eu falei: Deus, a sensação que a gente tem de ter executado um trabalho para o Senhor, e o trabalho não depende da gente, ele continua, os frutos continuam, está melhor do que quando eu estava lá.
Irmãos, a igreja está melhor. Eu até briguei, falei, cara, o negócio é sair mesmo, cara, o negócio melhora, porque não depende do homem. Irmãos, é algo muito lindo, irmãos. Eu estava me sentindo uma alegria, falar, cara, que top, que coisa linda. A igreja, o pessoal está lá, estão multiplicando, estão crescendo, que coisa linda. A gente poder ver o trabalho. É claro que quando eu falo trabalho, irmãos, não é com soberba, não é algo, não é isso. É a gente poder ver o trabalho que nós tivemos diante de Deus prosperar. Isso não tem coisa mais linda, irmãos. Agora a questão é, dá para fazer mais? Você se sente um paradão no reino? De verdade ou não? Você se sente uma pessoa que não faz nada no reino? E eu sou confrontado com essas palavras também. Agora, se a gente sabe que pode fazer mais, então a gente tem que fazer mais. Trabalhar. Vou contar uma história aqui para a gente terminar. E o último versículo que eu quero ministrar com você em pé, porque eu quero orar por você. Eu não sei se você já ouviu a história de um homem chamado John Harper. Eu não sei se essa pronúncia é certa, meu inglês é terrível. Mas John Harper, eu não sei se você vai conhecer, eu confesso, eu conheci ele há pouco tempo. Um pastor batista, escocês. Ele estava no Titanic, fazendo a viagem no Titanic. O Titanic todo mundo conhece. A história diz que John Harper estava, durante a viagem, ele pregava. Ao invés dele usufruir daquilo que o Titanic podia oferecer, ele usava o tempo livre para falar de Jesus para as pessoas, como um bom pastor batista. A história continua que quando John Harper percebeu que o navio havia se colidido, aquele iceberg, os irmãos conhecem a história, ele começou a pregar no Titanic. A história diz que ele estava com uma filha, cerca de 6 anos, ele colocou o colete nela, entregou ela, junto com a irmã que estava lá, para o bote salva-vidas. Ele tirou o seu próprio colete e entregou para a primeira pessoa que estava passando, e ele decidiu gastar ali o tempo que ele tivesse para pregar o evangelho para as pessoas no Titanic. E essa história é tão linda, irmãos, que ele começou a pregar. Nós sabemos que no naufrágio do Titanic, cerca de 1.500 pessoas foram para a eternidade naquela noite. 1.500 pessoas. Eu não sei dizer quantas pessoas John Harper conseguiu trazer para Jesus, mas ele, sendo sábio, ousado, desprendido até da própria vida, ele usou da ousadia de que eu vou aproveitar que as pessoas estão indo morrer, muitas delas vão morrer, e eu vou dar uma esperança para elas de uma vida do porvir. E John Harper começou a pregar o evangelho lá. O navio afundando, ele pregando, o navio afundando, ele pregando, o navio afundando, ele pregando. Os irmãos conhecem, quando o navio terminou ali o seu processo de naufrágio, a história diz que ele começou a nadar nas águas geladas, indo de pessoa para pessoa, dizendo assim: receba Jesus, receba Jesus, receba Jesus, receba Jesus, receba Jesus, receba Jesus. Um homem estava lá preso a restos do navio, rejeitou Jesus, falou: não quero esse Jesus, e ele foi nadando um para outro. De repente a história diz que aquele homem perde as forças, talvez pela água gelada, e ele então começa a se afogar e ele morre. Agora, como é que nós sabemos isso? Cerca de 4 anos depois tiveram uma reunião com os sobreviventes. Aquele homem que havia rejeitado a mensagem, quando viu o John Harper morrer ali, literalmente dando a vida por Cristo, a mensagem entrou e ele recebeu Jesus no coração. E ele estava narrando e dizendo assim: eu fui a última alma de John Harper. Ele nunca vai saber, mas eu sou a última alma de John Harper. E ele contou essa história. Irmãos, é muito linda essa história. O dia que eu vi essa história, eu fiquei assim: cara, isso é mais bonito do que a história narrada pelo Leonardo DiCaprio.
É mais bonita essa história do que a história que foi colocada no filme do Titanic, lá com o Leonardo DiCaprio e aquela outra atriz que eu não sei o nome dela. Uma história de romance entre Deus e o homem. Um homem que aproveitou para pregar para as pessoas. Um homem que eu não sei, repito, quantas almas ele levou com ele para o céu. Mas um homem que pregou o Evangelho. Fique em pé, por favor, deixa eu orar com você. John Piper escolheu trabalhar quando todos estavam fugindo. John Piper escolheu salvar as almas, enquanto as pessoas queriam salvar a si mesmo. Quando eu olho para Jesus, irmãos, João capítulo 4, versículo 31 em diante, Jesus deixando de comer para pregar. Imagina os discípulos voltam e falam assim: Jesus, come. Era por volta de meio-dia, come. E Jesus diz assim: eu tenho uma comida para comer, é fazer a vontade do Pai. Ou seja, para Jesus, irmãos, era melhor fazer a vontade do Pai do que comer. Porque Jesus dava mais importância para o reino de Deus do que para o seu próprio bem-estar. Agora eu queria que você meditasse essa última expressão aqui de 2 Reis 5 e 6. Um daqueles homens estavam cortando, e de repente o machado soltou do cabo e caiu na água. E ele gritou: ah, Senhor! O machado era emprestado. Ah, Senhor, era emprestado. Enquanto eu medito num texto como esse, a pergunta é: sem machado não dá para trabalhar. Aquele homem ia ter que deixar de fazer parte. A minha pergunta para você é: como você consegue não fazer parte do que Deus está fazendo? Como que você dá conta de ser um cristão e vai dormir sossegado, sem fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Como que você dá conta de não gastar a sua vida no reino de Deus? Repito, lembra que eu falei do gerúndio? Não é largar, você não tem que largar seu emprego, não. Algumas pessoas talvez vá para outras nações, aqui temos pessoas que estão se preparando para isso, glória a Deus por isso. Agora a maior parte de nós, você não vai ter que largar. Você que é um professor, uma professora, um médico, um advogado, um enfermeiro, um pedreiro, costureiro, enfim, um mecânico, você não tem que largar. Agora você não pode não fazer parte. Quando aquele machado caiu, houve um desespero na alma: ah, Senhor! E sabe qual que é o outro clamor? O machado é emprestado. E o que é emprestado, a gente presta contas. Nós vamos prestar conta da ferramenta que Deus deu para nós. Nós vamos prestar contas com Deus. Deus encheu a gente de ferramentas. Deus investiu na sua vida. O ide e pregai não é uma opção para nós, não é uma escolha, é uma ordem dele. Nós vamos prestar conta do nosso machado. Nós vamos prestar conta para ele. Mas sabe qual é a parte boa do texto? Houve restituição. O impossível aconteceu. Pelas leis naturais, irmão, nós sabemos que o machado ele é mais denso que a água, então ele teria que afundar mesmo. Mas quando o profeta libera a palavra,
o impossível acontece, machado flutua. Só Deus faz essas coisas. Milagre, machado flutua. E aquele trabalhador estendeu o cabo e pegou o machado de novo para trabalhar. Milagre. Irmãos, eu estou pregando aqui, enquanto eu estou pregando essa palavra, Deus está falando para mim, escuta isso. Muitas pessoas dizem: eu não vou fazer nada para Deus mais. Muitas pessoas dizem: eu estou cansada de fazer a obra de Deus. Muitas pessoas pararam na caminhada, e para elas voltarem é um milagre. Mas assim como Deus fez machado flutuar, Deus está essa noite entregando o machado na mão de pessoas aqui. Deus está fazendo isso. Nós vamos orar. Aliás, eu queria fazer como profeta, irmãos. Eu queria orar específico por você. Eu queria convidar vocês aqui na frente. Vem aqui na frente, por favor. Ainda que quiser dar distanciamento, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Quem sentir no coração de vir, eu quero orar por você. Pastor, essa palavra é para mim. Vem, eu quero orar por você aqui. Talvez você já trabalhou muito para Jesus. Eu estou pregando para algumas pessoas que você pode falar assim: cara, se eu olhar para trás, como eu trabalhei para Jesus. Eu era o primeiro a cortar. Pastor, eu ia com sangue no olho. Pastor, eu trabalhava. Mas um dia o machado soltou do cabo e ele caiu na água. Essa noite é uma noite de Deus colocar o machado na sua mão de novo. Aí você me pergunta assim: como é que vai ser isso, pastor? Explica para mim. Eu não sei explicar. Milagre não se explica. Você que é mais inteligente, de repente é um professor de física, de química, sei lá. Depois você explica para mim o que aconteceu com o machado para ele ficar menos denso que a água. Milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre se crê. E se você crê, Deus está colocando o machado na sua mão de novo. Deus está colocando ferramenta na sua mão de novo. Vamos orar. Pai, comece a orar no seu lugar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a pedir a Deus: Deus, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Ore andará mandora soro coro mandara siri andará candara manai. Requetará basuri etere setere candara mas. Faz de novo. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim, para que todos sejam um, para que todos sejam um. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim, para que todos sejam um, para que todos sejam um.
sejam, para que todos sejam um filho para o pai, esposa para o filho e uma casa para o espírito. Um filho para o pai, esposa para o filho e uma casa para o espírito. Senhor de um só povo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor de um só povo, Senhor de um só povo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor de um só povo, Senhor de um só povo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Vai recebendo ferramentas. Receba o machado na sua mão de novo. Vai cortar viga, filho. Vai alargar as tendas. Vai trabalhar para o reino. Vai trabalhar para o reino. Sabe qual é o problema de você não trabalhar? Porque se você não fizer, alguém vai ter que cortar a sua viga. Vai trabalhar. 2022 é o ano de você voltar ativa. 2022 é o ano. Irmãos, o pastor Márcio Valadão fala algo interessante: o trabalho não cansa. Trabalho não cansa, o que cansa é o pecado. Trabalho com uma noite de sono dormida você recupera. 8 horinhas na cama, tá 0 quilômetro. 2022 é o ano de você voltar para ativa. Deus não nos chamou para ser frequentador de igreja. Esse lugar, irmãos, vai ser, escute isso aqui, Lagoinha Promissão vai ser apenas o lugar do treinamento. Esse lugar aqui vai ser apenas a escola dos profetas. Esse lugar aqui vai ser apenas para pessoas vão entrar com um cabo na mão. Líderes, escuta isso aqui, irmãos, líderes estavam parados. Vão entrar aqui com um pedaço de cabo na mão, sem nada, e Deus vai colocar machado no cabo de pessoas. Esse lugar não vai ser o fim nele mesmo. Não vai ser o culto pelo culto. Não vai ser assim, ai, como o culto hoje foi bom. Não, o culto foi bom, mas e aí? O que nós vamos fazer até o próximo domingo? Machado na mão. Machado na mão. Vamos fazer um ato profético? Pega como se você estivesse com um machado. Pega aí, pega na sua mão aí. Pega, como se você estivesse com um machado. Eu estou segurando logo com as duas mãos, porque eu vou dar um golpe bem forte aqui, irmãos. Machado. Machado na mão. 2022. Ó. Pinduca. Trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus. Vamos cortar lenha. Nós temos uma visão, irmãos. Irmãos, pessoas vão descer as águas aqui esse ano. E vão ser pessoas que você vai ganhar para Jesus.
Você vai abrir muitos vão abrir a casa e na sua casa pessoas vão converter lá. Esse ano é ano de machado na mão. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai fazer você crescer a 30, 60 e 100 por 1 no seu ministério. Eu repreendo como líder, como autoridade espiritual sobre a sua vida, eu repreendo toda esterilidade espiritual sobre a sua vida. Você que não gerava, vai gerar filhos espirituais em nome de Jesus. Eu anulo todas as palavras que um dia já foi liberadas sobre a sua vida, dizendo que você não era capaz de fazer. Você é capaz de fazer, Deus chamou você para fazer. Fala assim: não haverá impossíveis. Fala: não haverá impossíveis. Ó, vi uma oração para me fazer aqui agora. Deus está me mostrando isso aqui. Eu repreendo em nome de Jesus toda timidez agora, em nome de Jesus. Toda timidez agora, em nome de Jesus. Toda timidez agora, em nome de Jesus. Toda timidez que te travava agora, em nome de Jesus. Toda timidez em nome, todo complexo de inferioridade. Deus chamou para obra grande. Deus chamou para largar a tenda. Todo complexo de inferioridade, toda palavra que foi gerada sobre a sua vida, que gerou complexo, tudo aquilo que veio sobre você em nome, toda timidez em nome de Jesus, bata e retirada agora. Em nome de Jesus. Deixa eu dar um testemunho para você, irmãos. Talvez eu falo muito testemunho, talvez você não ouviu. Eu vou terminar. Eu estar pregando é um milagre. Pensa numa pessoa extremamente tímida no que tange a falar em público. Quantas vezes eu fui tirado da sala de aula, a professora mandava todo mundo ler, chegava em mim a parte do parágrafo do livro, eu falava: não vou ler, professora. E ela: então sai da sala. Eu saía da sala, mas não lia. Nunca teria possibilidade de eu me expressar em público, nunca teria, a não ser por milagre de Deus. A não ser por milagre de Deus. E sabe o que eu descobri? Nós recebemos oração sobre timidez. E se você crê que ela foi embora, sabe como é que ela vai embora de vez? Quando você começa a fazer o que você não tinha coragem de fazer antes. Nós preocupamos demais. Isso aqui vai servir para alguém. Nós preocupamos demais com a opinião das pessoas. Nós temos que preocupar com Deus. Ah, mas se eu for falar, o que o outro vai pensar? Deixa ele pensar o que ele quiser. Fala assim: em nome de Jesus, toda timidez bata em retirada. Fala: a partir de hoje eu serei uma nova pessoa. Fala assim: intrepidez, ousadia, coragem para fazer aquilo que Jesus já mandou eu fazer. Para 2022, para 2022 é o meu ano de começar, de voltar para a grande obra. Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Pode voltar para o lugar. Deus abençoe. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Nós vamos terminar, irmãos. Irmãos, eu quero fazer essa última oração. Eu queria que você colocasse a mão no teu peito, fechasse seus olhos. Você vai orar comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido, eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta.
Eu quero orar por você agora, eu quero orar sozinho, eu quero orar por você. De repente você orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, e você está recebendo como Senhor e Salvador. Ou você está reconciliando com Jesus hoje, está voltando para a casa do Pai hoje. Eu quero orar por você. Se você está recebendo a Ele como Senhor e Salvador, ou reconciliando com Jesus, eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos para eu orar pela sua vida. Temos alguém que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, reconciliando? Levante bem alto, deixa eu ver sua mão erguida. Deixa eu ver. Cadê você? Dá um sinal para mim, para ver sua mão. Aqui de cima, às vezes não dá para ver tão bem, todo mundo. Tem alguém, pastor, Deus marcou esse dia para eu tomar essa decisão por Jesus. Cadê você? Levanta a sua mão. Cadê você? Ah, pastor, que vontade de levantar a mão, pastor, mas... Levanta a mão, nós já acabamos de orar contra a vergonha. Cadê você? Tem? Não temos? Se você na sua casa for sua primeira vez que está recebendo Jesus como Salvador, você está reconciliando com Jesus, em algum momento desse culto vai aparecer nosso telefone, vai aparecer o nosso telefone. Envie uma mensagem para nós. Nós queremos orar pela sua vida, queremos cuidar de você nessa nova caminhada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Nós vamos terminar o culto agora, mas a irmã veio, nós oramos com o negócio da timidez. Ela falou: vou contar um testemunho rápido. Então se assenta aí, por favor. Logo após o testemunho nós vamos terminar. Eu não posso deixar a irmã embora sem contar, até porque eu creio que vai ser uma bênção. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Eu precisava contar esse testemunho porque mexeu muito com o meu coração. Domingo passado eu estive aqui no culto e pedi para o pastor Daniel para ele convocar a igreja para a cura de uma mãe de uma amiga minha que estava na UTI desenganada. Ela estava com trombose, estava vomitando sangue e evacuando sangue. O médico desenganou, falou que podiam despedir porque ela não escaparia dessa doença, dessa enfermidade. A igreja inteira orou, o pastor orou, todos nós oramos, e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de segunda-feira, isso foi no domingo, ela começou a melhorar, e ontem o médico falou que segunda-feira ela já vai para a casa dela, curada. Eu agradeço muito, muito, muito a Jesus, porque Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus da cura, eu creio. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Olha só, como testemunho da irmã edificou tanta gente. E é isso que eu falo. Uma vez você fala assim: pastor, eu não gosto de microfone. Mas ela rompeu essa barreira e já está falando no microfone. Outras nações aqui pela rede, pelos nossos canais aqui estão acompanhando. Amém, gente? Amém. Eu tenho fé, olha só. Eu tenho fé que de promissão nós vamos tocar várias outras nações. Quem tem fé comigo para isso? Eu tenho fé, irmãos. Eu tenho fé. Eu tenho fé que várias outras nações, outras cidades, irmãos, outras cidades acompanha a gente. Eu vou contar um testemunho bem rápido aqui. Escuta isso aqui. Eu até falei para o Zé. Nós fizemos nosso jantar. E eu falei: irmão, de repente você quer ajudar uma pessoa que lembra do jantar da virada de ano? Você quer ajudar alguém e tal? Você não pode vir no jantar, mas quer pregar para alguém. De repente alguém me ligou de longe. Falou: pastor, eu acompanho vocês todos os domingos pelos canais de vocês do YouTube. E eu quero enviar uma oferta. Você mandou uma oferta de R$500. Não viria aqui, mora longe. Mandou uma oferta de R$500, você abençoa X pessoas aí, pastor. Ou seja, irmãos, olha que bênção. Nós estamos alcançando, irmãos, lugares que nós nem imaginamos. Mas eu creio muito nisso. Eu creio muito, 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 muito que nós vamos alcançar outras nações para a glória de Deus. Vamos terminar? Fique em pé, por favor. Vamos aproveitar o testemunho aí da irmã. Vamos orar pela mãe do nosso irmão Ademir.
e nós vamos terminar o culto. Ela chama Maria. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Maria, Pai. Pedimos ao Senhor ali só um milagre também. Nós, como filhos, nós honramos a Tua vontade e estamos debaixo da Tua vontade. Mas nós, como filhos, entramos na brecha da intercessão, pedindo cura para ela, pedindo a Tua boa mão, Pai. Assim como nós ouvimos esse testemunho, faz na vida da Maria, Pai. Como igreja, unindo a nossa fé, aqui com, ó Pai, centenas de pessoas aqui, e tantas outras em casa, os familiares. Cura a Tua filha, Pai, no nome de Jesus, amém. Vamos embora, lembrando amanhã, às 20 horas, temos aqui a reunião dos homens nobres. Pastor, posso vir? Pode. Reunião dos machos. Você é macho, amanhã 20 horas aqui, 19 horas a intercessão, amém? E 20 horas a nossa reunião dos homens nobres aqui na igreja. Que a graça do Senhor Deus Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito seja sobre a sua vida. Vá em paz, Deus abençoe. E terça, 20 horas, culto fé, te espero aqui. Um abraço.